Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor César Bodão, hoje para nós falarmos de interpretação de texto do Enem, parte 1. Tem a parte 2, depois vai ter a parte 3 e assim por diante. Partes em que nós pegamos provas do Enem, conceitos relacionados às provas do Enem e vamos trabalhá-las com você, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, interpretação de texto, parte 1. O que é a prova de linguagem do Enem? A prova de linguagem do Enem é uma prova de interpretação, tá? Interpretação. O que significa isso? Na prova do Enem, você não vai ver muitos conceitos diretos da linguagem, no tipo da gramática, tá? Conceitos diretos da gramática. Embora você necessite, sim, e muito, da parte de gramática, tá? E a parte de gramática do Enem é com o professor Sidney Martins, tá? Professor simpático, melhor professor da nossa área aqui de gramática, tá? Professor Sidney Martins. Então, a prova de linguagem do Enem é uma prova de interpretação de texto. Você vai usar a gramática, sim, mas você vai usar a gramática dentro da parte de interpretação de texto. E, muito mais do que isso, usar a gramática para a sua redação, ok? Então, a prova de linguagem do Enem é uma prova de interpretação. Não esqueçam disso. Saber interpretar é muito importante. Então, vamos lá. Olha, aqui. O que implica a leitura? Nós já trabalhamos isso, mas vamos trabalhar especificamente aqui com a leitura na nossa perspectiva do Enem, do texto do Enem aqui, tá? Então, para a leitura, toda a leitura implica conhecimento do código. O que é o código? É a linguagem que você vai usar. Lembra? Lá na parte teórica, nós vimos linguagem verbal, linguagem não verbal. Então, qual é o código que nós estamos utilizando? É a linguagem verbal? É a linguagem não verbal? É a linguagem não verbal de charge, de cartoons, de tirinhas, de obras de artes, de contextos? Tudo isso é leitura, tá? Então, saber identificar o código é muito, muito, muito importante. Depois, domínio de repertório. O que significa isso? Você tem que saber dominar, entender quais são os tipos de leitura que eu vou encontrar. Então, dominar a charge, saber o que é uma charge, uma linguagem de jornalística, um artigo de jornal, você precisa saber o que o artigo de jornal pede. Sabendo antecipadamente isso, você já consegue interpretar o artigo e muitas vezes o Enem pede para que você identifique que tipo de leitura é. Se é uma leitura, se aquela leitura é um texto jornalístico ou não é um texto jornalístico, é um texto científico, não é? Quais são as características do texto científico? Tudo isso nós vamos ver nessas aulas aqui, mas você precisa dominar isso. Você precisa saber, estar preparado, olhar um texto e falar, isso aqui é um artigo de jornal, isso aqui é um artigo de revista, ou isso aqui é um texto literário, isso aqui é um texto científico. Saber dominar, isso é muito importante. Domínio da terminologia científica. Tá? Da terminologia científica. O que é isso? É você conhecer que tipo de texto trata e quais são os elementos que constituem esse texto, a perspectiva científica que engloba esse texto e o que esse texto tem de perspectiva científica. Esse texto tem uma perspectiva de indução, de dedução. Esse texto tem a perspectiva da linguagem, da ciência linguística, da ciência matemática. Quais são os elementos, quais são as terminologias científicas que eu tenho envolvidas na produção textual? Reconhecimento das convenções, linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem coloquial, linguagem não coloquial. Tá? Forma a linguagem caipira, a linguagem urbana, a linguagem dos surfistas, quais tipos de variações são temas que você precisa desenvolver. Tá? Reconhecimento de conceitos científicos. Os vários que você deve ter aí, conceitos sobre a biologia, sobre a matemática, sobre a filosofia. Para quê? Para que você possa fazer também interpretações de outros textos, que não só o texto escrito e que não só o texto ligado à área de linguagem, mas textos outros, de outras perspectivas científicas, tá? Considerações do conhecimento de mundo. O conhecimento de mundo é tudo para
o seu texto. Conhecimento de mundo envolve aquilo que você sabe do que está acontecendo à sua volta. Tá? Então, o que está acontecendo à sua volta? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo na televisão? O que está acontecendo nas propagandas? Qual o conhecimento que você precisa ter para entender determinados textos ligados a determinados assuntos? Este conhecimento de mundo não somos nós, nem o seu professor da sua escola que vai passar, mas são os conhecimentos que você adquire durante a sua vida, lendo jornal, assistindo TV, assistindo revista, lendo revista, assistindo a filmes e etc, tá? Então, todo este cabedal, este conjunto de conhecimento, nós incorporamos em nosso conhecimento global científico para poder interpretar o texto. Sem eles, muitos textos ficam sem sentido para nós, tá? Outro. No texto há os dados para a resolução. Então, no próprio texto, você tem os dados da resolução do texto. No próprio texto, você consegue observar o que o cara está pedindo e o que ele vai desenvolver, o que vai estar sendo desenvolvido. Tá? Se você conseguir fazer isso, você consegue interpretar texto. Isso para os textos verbais e não verbais. Os não verbais, principalmente. Tá? Por vezes, há necessidade de fazer tradução entre gêneros ou códigos distintos. Tradução entre os códigos que estão sendo colocados da linguagem não verbal, do conhecimento de mundo que você tem, você alia a linguagem não verbal e faz o reconhecimento e a tradução de que código está se tratando. Tá bom? Então vamos aqui a um exemplo. Olha só, um exemplo de código que nós temos, um exemplo de texto que nós temos no Enem e que fala exatamente sobre isso. Olha aqui, tá? Eu tenho um quadro, nós temos um quadro aqui do Debré, Jean-Baptiste Debré, tá? De 1834. Então vamos analisar o texto aqui, é o que você tem que fazer na sua prova. Ó, são pessoas, são negros aqui, uma mulher com uma cesta de fruta na cabeça, um cara aqui a cortejando, o outro soltando, que meio que parece uma espécie de foguete, o outro aqui com a bandeja, uma máscara, que dá a ideia que eles estão festando, dá a impressão que seja carnaval, tá? Um carnaval. Então, é uma imagem festiva, tá? Aqui, nós colocamos o seguinte, olha só, nós colocamos o seguinte, o cubismo. Por quê? Porque esse é um conhecimento que vai pedir na sua prova. Esse conhecimento aqui é um conhecimento que nós acabamos de falar, é o seu conhecimento de mundo. Ok? É o seu conhecimento de mundo. É o conhecimento que você tem que saber sobre isso aqui. É um conhecimento científico também. Também se trata de uma perspectiva científica, mas de coisas que você lê por aí e que você pode ter. Porque nem todo mundo tem aula de artes. E nem toda aula de artes trata de artes. Tem muita aula de artes que trata de formas geométricas, etc. Então esse é um conhecimento. Ó, o cubismo tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando as partes de um objeto no mesmo plano. A representação do mundo passava a não ter nenhum compromisso com a aparência real das coisas. Tá? Então aqui, ó, isso aqui são elementos do cubismo. Tá? Aqui, os textos, esse é um quadro brasileiro famoso. Aqui, as formas geométricas, tá? Sendo colocadas aqui. Tudo bem? Isso é um texto do cubismo, é uma figura baseada no cubismo. Aí, olha só. O que está perguntando no texto referente àquela primeira imagem lá? Referente a esse texto aqui. Olha lá. Ó, é a questão 37 do Enem de 2008. Tá lá. Na obra Intrudo, de Jean-Baptiste Debré, apresentada acima, registram-se cenas da vida íntima dos senhores de engenho e suas relações com os escravos. Tá? Será que é isso mesmo? Vamos ver, ó. Tem alguma vida íntima dos senhores de escravos? Será que essa pessoa negra era senhor de escravo entre o seu conhecimento de mundo? Senhor de escravo era negro? Não, negro eram os escravos. Certo? Então não é a primeira, não é a letra A, tá? Não é a letra A. B. Identifica-se a presença de traços marcantes do movimento artístico denominado cubismo, que nós acabamos de ver aqui,
que tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando as partes de um objeto no mesmo plano. A representação do mundo passava a não ter nenhum compromisso com a aparência real. Não é, gente. Olha só. Aqui a aparência é a aparência real. Eu não tenho formas geométricas distorcendo, né, a realidade, dando uma aparência de não real, de uma realidade distorcida através de formas geométricas. Não. Aqui eu estou fazendo um quadro da realidade. Então, passa a não ser a letra A e nem a letra B. C. Identificam-se nas fisionomias sentimento de angústia e inquietação que revelam as relações conflituosas entre senhores e escravos. Também não. Olhem só, aqui um cara com uma máscara de carnaval, outro soltando um foguete, outro cortejando. As feições são pessoas felizes. Naquele momento parecem coisa de festa, parece que eles estão passando por um momento festivo. Ok? Então, não é essa perspectiva também, não é a letra C. Observa-se a composição harmoniosa e destacam-se as imagens que representam figuras humanas. Vamos ver. Tem harmonia aqui? Uma pessoa feliz, cortejando, parece que a outra com uma feição feliz também, um outro soltando fogos, o outro com máscara de carnaval, né? Talvez jogando coisas, porque o carnaval nessa época as pessoas jogavam coisas nos outros. Né? Se você for olhar como era a festa de carnaval, com a festa pagã, as pessoas jogavam coisas, que era aqueles 4 dias que você festava, depois tinha que passar 40 dias de penitência. Uma festa para liberar, para você falar mal do rei, mal da igreja, tal, e depois você tinha que ter 40 dias de penitência. Penitência, às vezes, apanhando, sofrendo determinadas punições. Tá? Então, há uma relação harmoniosa? Sim. Representa figuras humanas? Sim, representa figuras humanas. Então, a letra D está correto? Tá. Vamos ver a letra E. Constata-se que o artista utilizava a técnica do óleo sobre a tela, com pinceladas breves e manchas, sem delinear as figuras ou as fisionomias, sem deixar muito claro. Aí, meu amigo, você precisa ter esse tipo de convenção. Tá? Você precisa saber que o Debré usava essa técnica de óleo sobre tela. Ok? Então, essa é uma questão que envolve, para te mostrar, que envolve um conhecimento das coisas muito grande. Mas que se você tiver parte desse conhecimento, já tem possibilidade de acertar essa questão. A alternativa é a alternativa D de dado. Composição harmoniosa e destacam-se as imagens que representam figuras humanas. Sim. Tá? Então você poderia ficar entre a letra D e a letra E e excluir a letra A, B e C. E ter mais chance de acertar do que as outras, mesmo você não tendo. Agora, você precisa saber, precisa ter conhecimento de mundo. Tudo bem? Ter outros conhecimentos que não só os conhecimentos relativos à questão propriamente dita dos estudos do Enem. Tá? Relativas às matérias. Você tem que ter outros conhecimentos. O Enem pede isso para você. Tá certo? Vamos ver outra questão aqui, ó. A EMA. Presta atenção. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou dessa aula? Então acesse lacnem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar. R$1 por dia. Clique aqui e confira. Tá animado? Gostou da aula? Então curte e compartilha.